Fala moçada, fala querido webnauta, você querido assinante do canal Sinapse. Eu sou o professor Lázaro, estou aqui com você para nós darmos início à segunda temporada do programa Entendendo a Notícia. Esse programa que eu tenho certeza que vai te ajudar muito para o entendimento de assuntos relacionados à tão amada ciências biológicas e principalmente você que está se preparando para os vestibulares diversos do nosso país. Seja vestibulares tradicionais, universidades particulares ou até mesmo o Exame Nacional do Ensino Médio. Você que já sabe como é que funciona o programa Entendendo a Notícia. Nós vamos sempre trazer aqui para você uma informação, um texto jornalístico de uma revista que fale de uma temática que você aborda dentro de sala de aula com seus queridos amigos professores. E em cima dessas reportagens, nós vamos debater a temática, o assunto, e logo em seguida pegar uma questão que já caiu numa prova de vestibular para você verificar a forma de aplicabilidade desse tipo de conteúdo. Tranquilo? Então eu espero que você divulgue o nosso canal. Faz o seguinte, todas as nossas reportagens, o link ele fica disponível aqui para você. É só você também dar uma olhada na reportagem original. E também peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque todas as vezes que um novo vídeo for postado em nosso canal, você será informado, você será notificado. E assim, convida os teus amigos a fazer parte do nosso canal. Vamos fazer desse ambiente um grande entretenimento de aprendizagem das nossas ciências biológicas, beleza? Esse é o nosso episódio 1 da segunda temporada do programa Entendendo a Notícia e eu trouxe uma reportagem do Diário do Nordeste, tá certo? Uma reportagem que fala exatamente a respeito de quê? Açúcares, carboidratos. O tema diz assim, ó, açúcares vazios e de baixo valor nutricional. Bom, a reportagem, ela traz a seguinte informação. Quem não gosta de adoçar a vida? Doces e bebidas com alto teor de açúcar, exemplo, achocolatados, estão entre as preferências de uma parcela significativa da nossa população. O açúcar é um alimento vazio, uma vez que só possui calorias e praticamente não tem o quê? Nutrientes, afirma assim o nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo. E ele continua, durante a sua informação, dizendo que um dos grandes problemas, tá certo, do consumo excessivo de açúcares é a possibilidade de desenvolver doenças e outras comorbidades, entre elas o diabetes tipo 2. Com esse hábito, a pessoa estimula a resistência do organismo à insulina, que é o hormônio que permite o acesso da glicose às células. Bom, com esses pequenos tópicos, essas pequenas informações do Jornal Diário do Nordeste a respeito dos açúcares, já dá para nós termos uma ideia de qual vai ser o tema do nosso assunto de hoje, que é exatamente o quê? Carboidratos e diabetes. Você deve saber que o carboidrato é uma substância de natureza orgânica. É a chamada fonte primária de energia dos seres vivos. Não é a mais energética de todas as moléculas, uma vez que ele tem 4,7 quilocalorias por grama, mas é a substância usada como fonte primária. Então, as nossas células, elas estão metabolicamente preparadas para usar sempre o carboidrato como fonte primária. No entanto, ele é usado para essa finalidade. Finalidade o quê? Energética, quilocalórica, energia de uso metabólico. O seu corpo só vai buscar em outras fontes orgânicas a energia quando esgotadas estiverem as reservas o quê? Carboidráticas. Sendo assim, vamos pensar numa coisa. Por que o consumo excessivo de carboidratos, de açúcares, principalmente os açúcares de elevado índice glicêmico, pode acabar proporcionando o desenvolvimento do diabetes? Primeiro você tem que entender o que é diabetes. Existem duas variedades, dois tipos básicos de diabetes em termos populares. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O Brasil, hoje, ele tem cerca de 10% da sua população sofrendo de diabetes. São mais de 18 milhões de brasileiros sofrendo dessa dificuldade de controle das taxas de glicose. Aí você diz assim, mas Lázaro, o que é o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1, ele é chamado de diabetes infanto-juvenil ou de manifestação mais precoce. Normalmente, isso não é uma regra, as pessoas que manifestam diabetes tipo 1, certo? Ela desenvolve entre os 4 e 12 anos de idade e é autoimune. Ou seja, por que normalmente se desenvolve diabetes tipo 1? Porque a pessoa, tá certo? O sistema imunológico do indivíduo, o sistema flogístico da pessoa produz anticorpos, imunoglobulinas,
que vai lá no pâncreas do indivíduo e destrói as células beta-pancreáticas. Então, uma pessoa que tem o diabetes tipo 1 é um indivíduo que teve as células betas do pâncreas totalmente destruídas por anticorpos produzidos pelo seu próprio sistema imunológico. Aí você diz, mas Lázaro, o que leva o sistema imunológico de um indivíduo e destruir as próprias células beta-pancreáticas? Bom, a causa ainda não é das mais conhecidas, mas segundo muitos médicos, provavelmente esse indivíduo sofreu uma infecção pancreática, uma pancreatite, e aí o que aconteceu? Resquícios do agente infeccioso ficaram no pâncreas, levando o sistema imunológico a produzir anticorpos para destruir tais células, achando o corpo que está destruindo quem? O agente invasor. O problema é que essa pessoa, uma vez que está destruída as células beta-pancreáticas, ela para totalmente de produzir o quê? A insulina. E aí, deixando de produzir insulina, ela não consegue mais controlar os níveis de glicemia. Bom, o outro diabetes, o mais comum, o mais frequente, o de manifestação mais tardia, muito provavelmente depois dos 35 anos até os 45 anos de idade, é quando ele começa a se manifestar. O diabetes tipo 2, ele não está relacionado a um quadro autoimune. No caso do diabetes tipo 2, o que acontece? O indivíduo produz insulina, mas as células, elas têm receptores para a insulina. E aí ele começa a falhar com esses receptores. No momento que você tem os receptores não mais identificando a insulina, o que acontece? A glicose não consegue mais entrar dentro de algumas importantes células que dependem da insulina, como células musculares, células adiposas, células outras do corpo. Então assim você diz, então Lázaro, se a insulina não consegue mais mediar a entrada de glicose na célula, o que a glicose fica? Acumula no sangue. Por isso que o diabético tipo 2, ele não tem que tomar insulina. Ele não é um insulino dependente. O diabético tipo 2 corresponde a um indivíduo que precisa desenvolver novamente o quê? A sensibilidade à insulina. Aí você diz assim, mas Lázaro, qual é o principal fator desencadeador do diabetes tipo 2? IMC alto, obesidade. Por quê? Porque estudos apontam que o tecido adiposo, quando ele está em excesso, ele começa a produzir adipotoxinas. E essas adipotoxinas provocam falha na capacidade dos receptores identificar quem? O hormônio insulina. Então a pessoa produz o hormônio, mas os receptores falham na identificação do mesmo, que a gente chama de quê? Resistência à insulina por conta do excesso de peso. Você entendeu a preocupação do nutrólogo Alexander na reportagem? O consumo excessivo de carboidratos sem valor nutricional pode provocar o que já está gerando na sociedade uma epidemia de obesidade. E essa epidemia de obesidade traz como consequência uma possível resistência ao hormônio insulina, gerenciando os casos de quê? Diabetes tipo 2. Então, vamos lá? Diabetes tipo 1 é o insulino dependente. É aquele que tem que tomar insulina. Motivo? Porque ele teve as células beta-pancreáticas dele destruídas por conta do sistema imunológico. É o menos frequente. Nós só temos, por exemplo, no caso do diabetes tipo 1, 10% da população de diabéticos no mundo é tipo 1 e 90% da população de diabéticos no mundo é do tipo 2, que é o da resistência, que é o mais frequente e que é o de manifestação mais tardia. Beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos resolver uma questão que já caiu em avaliações e que fala exatamente do diabetes, da importância que a insulina tem no controle das taxas de glicemia e para você ver o quão importante é você entender a notícia, principalmente quando ela diz que o consumo de carboidratos traz uma série de problemas. Não sei se tu se recorda, houve uma questão, por exemplo, do Enem, que foi Enem 2010, que trazia o Garfield, o personagem Garfield, e ele se olhava no espelho. E na tirinha afirmava que o Garfield estava o quê? Acima do peso, né? Que ele estava, né, com obesidade. E a questão perguntava, que doença pode estar relacionada ao perfil do personagem? Como ele estava obeso, nos itens você encontrava exatamente o quê? Diabetes. Qual deles? O 2. O não insulino dependente, o de resistência à insulina, certo? Do diabetes tipo 2. Então nós vamos agora resolver mais uma questão para a gente poder entender a importância desse nosso episódio
da nossa segunda temporada. Vamos lá? Você viu que na reportagem, certo? O nutrólogo Alexander falava exatamente de quê? De que os açúcares, eles são fontes de quilocaloria, mas não são grandes nutrientes, né, no que diz respeito a minerais, vitaminas e tudo. Além do que, o consumo excessivo deles pode provocar a manifestação de um quadro de diabetes. Por quê? Porque o diabetes tipo 2, que acomete 90% da população brasileira, ele está associado à resistência à insulina. Hormônio esse proteico, hormônio esse secretado e produzido pelo pâncreas, pelas células beta-pancreáticas, ele deixa de ser identificado pelos receptores. A gente chama isso de resistência à insulina. Pois olha, o Enem de 2012, certo? O Enem de 2012, Caderno de Ciência da Natureza, caderno branco, na página 30, questão 90. Caiu uma questão, você dá uma olhadazinha aqui na questão, você vai observar que tem uma tirinha. Nessa tirinha tem um Garfield. Lembra que eu comentei isso no nosso episódio? Então, ó, tem um Garfield. Aí o Garfield diz assim, ó, puxa, como estou fora de forma. Só há uma coisa a fazer. Aí ele pega o cinto, né, dá uma amarrada aqui. Se não pode perder as banhas, amarre-as. Bom, é um contexto, certo? É um contexto aí. Aí diz, a condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como? Qual é a doença que pode estar relacionada a isso? Diabetes. Tranquilo? Que diabetes? Tipo 2. Porque o tipo 1 é autoimune e está associado à destruição das células beta-pancreáticas devido a quê? Devido exatamente ao sistema imunológico produzir imunoglobulinas que vão lá e combatem. Esse é o diabetes tipo 2. Daí a resposta seria o item C. No item A, anemia, não. Existem anemias nutricionais, a ferropriva, megaloblástica, perniciosa, mas não está relacionada a esse fator. No item B, beriberi. Beriberi é deficiência nutricional de uma importantíssima vitamina, certo? Qual é a vitamina? B1. Deficiência da vitamina a vitamina hidrossolúvel, chamada de B1, chamada de tiamina. A deficiência dela leva ao beriberi. No D tem escorbuto, que também é deficiência de vitamina, só que a deficiência da vitamina o quê? C, o chamado ácido ascórbico, certo? E fenilcetonúria é uma doença metabólica hereditária autossômica recessiva que leva o indivíduo a uma falha de metabolização de um aminoácido. Qual é? Fenilalanina. Perfeito. Qual o nome do teste que pode identificar uma fenilcetonúria? Teste do pezinho. Portanto, gente, na questão 90, qual é a resposta? Item C de casa. Certo? C é a resposta, diabetes por conta da obesidade. Tranquilo? Valeu demais. Muito obrigado por vocês estarem conosco no canal Sinapse. Ei, não vai embora agora não, faz o seguinte, ó, deixa um likezinho aqui, tá bom? Deixa um like e aproveita e clica aqui, ó, compartilha nas tuas redes sociais. Dá essa colaboração aí para que o nosso canal ele possa chegar a mais pessoas, a mais amigos seus. Aproveita, faz um linkzinho aqui, ó, cola e joga lá no teu grupo do WhatsApp da tua escola, dos teus amigos e convida a galera para participar com a gente do nosso canal, tá bom? Fortíssimo abraço e eu te encontro no nosso próximo episódio do Entendendo a Notícia.